últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. No verso 37, que é a parte-chave da pregação: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória Aleluia. a Deus. Essa é a palavra que o Senhor me deu para estar ministrando essa noite em um culto de doutrina. Eu costumo dizer que culto de doutrina é culto de ensino, para que a gente venha aprender. Eu não vim trazer hoje uma pregação onde eu vim emocionar ninguém. Hoje o Senhor me deu uma palavra onde nós vamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E muitas das vezes nós, principalmente aqui na igreja pentecostal, nas igrejas pentecostais, falamos muito de Espírito Santo, mas muitas das vezes nós não sabemos nem quem é o Espírito Santo. E muitas das vezes eu pergunto: quem é o Espírito Santo? O irmão fala: o Espírito de Deus. Uns falam: é uma força ativa, é o poder de Deus. Mas hoje eu, pelo meu pouco conhecimento, eu vim dizer que o Espírito Santo de Deus, ele não é algo que nós podemos ter. Ele é Deus. Aleluia. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade de Deus. É isso que nós vamos aprender um pouco hoje, sobre o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para que Teus filhos, meu Pai, venham a entender um pouco mais sobre o Senhor e sobre a doutrina do Espírito Santo. Meu Deus, me usa como ponto de pregação do Teu Evangelho esta noite. Nos tira, Senhor, do conforto da mesmice, meu Pai, esta noite, e nos coloca, meu Deus, no confronto das mudanças, meu Pai, para que assim nós venha hoje, de uma vez por todas, meu Pai, entender o que realmente o Senhor quer para nós, e o que realmente o Senhor quer com nós, meu Deus, neste lugar, para que a gente venha sair daqui, no final deste culto, meu Pai, com a certeza, Senhor, de que temos o Senhor em nossa vida, e que nós podemos ser cheios com Teu Espírito Santo. Aleluia. Amém. E glórias a Deus. Meus irmãos, o texto aqui está em Atos 2, onde estavam todos assentados em um só lugar, e veio como um vento o Espírito Santo, encheu toda a casa e batizou aquele povo que estavam todos esperando pelo Espírito Santo, que o Senhor Deus, próprio Jesus, tinha dito que enviaria para nos encher, para nos consolar. E Pedro, ele estava aqui, juntamente com os apóstolos, ensinando.
Pedro não estava fazendo espetáculo, ele não estava rodando, ele não estava pulando, pelo contrário, Pedro estava ensinando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como eu lhe disse, eu trouxe um esboço, porque hoje é culto de ensino, culto de doutrina, culto de ensino. Glória a Deus. O Espírito Santo desceu no ambiente onde a palavra foi anunciada com clareza. Eu pego a palavra do verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Glória a Deus. Arrependei-vos. Então, aqui a palavra tem uma ordem: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia. Então, Pedro diz aqui 4 ordens quando chega o Espírito Santo. Primeiro, arrependei-vos. Para o Espírito Santo habitar em nossa vida, para que a gente venha ser batizado com o Espírito Santo, primeiro passo, arrependimento. É o que muitas das vezes nós não temos e queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos falar em língua, queremos profetizar, queremos falar em mistério, mas não se arrependemos. Primeiro ponto, arrependei-vos. Temos que ter arrependimento. Depois que tem um arrependimento, chega mais algo que Pedro, o apóstolo Pedro fala. Depois do arrependimento vem mais um ponto-chave, chega o perdão. Glória a Deus. Aleluia. Para o perdão, primeiro tem que ter o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão. É, Senhor. E muitas das vezes nós queremos ser perdoados sem ao menos se arrepender. Não adianta pedir desculpa, não adianta pedir perdão ao Senhor, ao irmão, sem realmente ter sido arrependido, sem realmente nós termos se arrependido, porque para Deus o que conta não é o que nós falamos, não é o que nós fazemos, é aqui no nosso coração. Para se arrepender, para receber o perdão de Deus, tem que se arrepender de verdade, tem que estar ativo. E depois do perdão, nova vida. Aleluia. Uma vida que agrada ao Senhor. Oh, glórias Então, a ti, Jesus. Para que a gente venha ser batizado com o Espírito Santo, primeiro, arrependimento. Segundo, perdão que nós recebemos quando nós temos o arrependimento. Terceiro, é uma nova vida. Não só que o Senhor venha nos proporcionar, mas que a gente venha se colocar em posição. Aleluia. E começar a viver uma nova vida. Porque muitos almejam ser cheios do Espírito Santo, mas não quer viver uma nova vida que agrade a Deus, que agrade ao Espírito Santo. Verdade, a palavra Jesus. de Deus fala que o Espírito Santo se entristece. É, Deus. Como é que o Espírito Santo vai habitar em mim se eu não quero viver uma nova vida? É, Senhor. Se eu não quero me arrepender, se eu não recebi o perdão de Deus, se eu não estou limpo, não tem como o Espírito Santo habitar. Glória a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, não substitui a salvação, ele só confirma a obra de Cristo. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito, é o que Pedro fala nesse mesmo versículo 38. O Espírito é dom, não mérito. Você não merece, eu não mereço. Verdade, O Espírito Jesus. Santo nós não merecemos. É, Senhor. Nós não merecemos nem estar vivos, e o Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Oh, o Espírito obrigado, Santo é um presente. Aleluia. Glórias É a um ti, presente onde Jesus. Deus, pela sua grandíssima misericórdia, nos deu, nos enviou. Para quê? Para nos guiar, para nos transformar. Não adianta eu dizer que eu sou cheio, que eu fui batizado com o Espírito Santo e eu não tive mudança de vida. Que Espírito Santo é esse? Que me encheu e eu não mudei, que entrou, que habita em mim e eu continuo
da mesma forma, do mesmo jeito que era. O Espírito Santo é uma promessa do Senhor. Eu vou, mas enviarei outro Consolador. Oh, É uma aleluia. promessa que o Senhor nos prometeu. Foi só para o pastor? Não, foi para todos. Para todos. Aleluia. Que assim queiram receber e buscar ao Senhor. É uma promessa para todos nós, não é só para os líderes, não é só para quem é emocionado, é para todo salvo que anda na palavra. E muitas das vezes nós achamos que temos o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para a igreja, principalmente para nós cristãos das igrejas pentecostais, que achamos, muitos de nós achamos que o Espírito Santo é rodar, é falar em línguas, é pular. Mas o Espírito Santo é muito além disso. O Espírito Santo vai muito além de falar em línguas. Não que o Espírito Santo não capacite em falar em línguas. Não que o Espírito Santo não capacite em profetizar, em revelar. Não. O Espírito Santo vai muito além disso. É tanto que o apóstolo fala sobre os dons do Espírito: amor, benignidade, domínio próprio, temperança. O Espírito Santo vai muito além de chegar aqui na igreja, quando começar o louvor, começa a falar em línguas, começa a rodar, desliga o som na mesma da hora, o Espírito Santo vai embora. Como é isso? Romanos 8,14, guiados pelo Espírito, fala sobre guiados pelo Espírito. Glória a Deus. Eu vou abrir, cada passagem que eu falar, eu vou abrir aqui. E se meus irmãos, seria bom que acompanhasse. Seria bom. Porque nós temos que, quem almeja aprender da palavra de Deus, quando tiver alguém pregando, acompanhe, abra a palavra. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor, quando habita em alguém, ele habita para guiar, para nos constranger do pecado, para nos mostrar o caminho que devemos andar, para que assim nós venha agradar ao Senhor, e não para vivermos da mesma maneira, da mesma forma. É o que eu tento sempre estar falando. Por que eu sempre tento estar falando? Porque nem todo crente é batizado com o Espírito. Às vezes, o crente cristão está falando em línguas, mas não tem uma vida transformada. Eu não quero dizer que é uma vida bagunçada, mas quando o cristão fala em línguas, isso é um sinal de uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E aí muitos de nós sabemos disso, que línguas é um sinal, é uma evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E é por isso que muitos cristãos falam em línguas, muitos crentes falam em línguas, mas não tem uma vida transformada, não tem amor, não tem temperança, não tem domínio próprio, não tem amor pela palavra, não tem vontade de ler, não tem vontade de orar, e às vezes falam em línguas, achando que tem o Espírito Santo, é batizado, mas aonde o Espírito Santo ele habita, há transformação. Se não há transformação em um cristão, e ele fala em línguas, ou diz que tem o Espírito Santo, tem alguma coisa errada na vida dele. Eu não vim aqui hoje pregar para ouvir os irmãos
está dando glória a Deus e aleluias quando vê um pregador se exaltando, falando, gritando, falando algo que vá massagear o seu ego. Hoje é culto de ensino, é culto para nós aprender o que Deus quer para nós. Deus não quer que nós cristãos venham a ser, digamos assim, leigos na palavra dele. Ele quer que a gente seja cheio de poder. Aleluia. Ele quer que a gente venha a ser cheio do Glória a Espírito Deus. Santo. Aleluia. Mas não de qualquer forma, de Verdade, qualquer jeito. Jesus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Oh, aleluia, Ele é a Jesus. terceira pessoa da Trindade Santa. E não tem como a terceira pessoa da Trindade Santa estar em um ambiente que não lhe convém estar. Assim como o Senhor muitas das vezes nos exorta a não estar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ele também não vai, porque o Senhor não muda. 1 Coríntios 13, versículo 1. Línguas aparecem como evidência em atos, mas não definem a maturidade espiritual. Muitas das vezes nós somos, digamos assim, falamos em línguas, estamos cheios de Deus, mas não somos maduros. Uma maturidade espiritual. 1 Coríntios 13, versículo 1. Glória a Deus. Eu vou ler. Quem quiser me acompanhar, aproveite. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Só vou ler até aqui. Aleluia. Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu profetizasse, ainda que eu rodopiasse na igreja e fizesse tantas coisas, se eu não tivesse o dom do Espírito Santo, não valeria de nada. O Espírito Santo, quando habita na vida de um crente, é para edificação. Aleluia. Os dons do Espírito Santo é algo que eu não vou pregar sobre os dons do Espírito Santo. Eu só estou passando um pouco por cima aqui para que a gente venha entender. Os dons que o Espírito Santo ele distribui é para edificação da igreja. É para que eu venha usar, para que os meus irmãos venham a ser edificados. Glórias a ti, Jesus. É que o Espírito Santo, ele não faz só para um. O Espírito Santo, ele quer para todos. Oh, porque cada um de nós somos membros de um corpo só. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Gálatas 5, 22, 23. Glória a Deus. Vamos ler Gálatas. Eu quero ler. Se meus irmãos puderem ler, seria ótimo. Glória a Deus. Coríntios. Oh, aleluia, Jesus. Gálatas, glória a Deus, 5, versículo 22. O Espírito Santo age. Amém? Achou? Quer ler? Quer ler? Gálatas 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Você quer o meu? Pequenidade, vontade. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade. Em algumas traduções é amor. Em algumas traduções. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Aleluia. Ou seja, se eu sou cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo me batizou, se o Espírito Santo repousou em mim, eu tenho que mostrar os frutos. Eu tenho que mostrar todos esses frutos. Porque se o Espírito Santo diz eu que o Espírito Santo habita em mim, e eu não tenho mansidão, não tenho amor, não tenho unidade, não tenho temperança, não tenho domínio próprio, eu não tenho o Espírito Santo. A verdade é essa: o Espírito Santo não habita em mim. Não adianta eu chegar, eu rodopiar, eu rodar, eu falar em línguas, porque você pode ter tudo, menos o Espírito Santo. Se você não tiver, não produzir os frutos do Espírito Santo, você pode ter o que for, menos o Espírito Santo. Eu posso ter o que for, posso ter o maior conhecimento teológico, posso ler, conhecer a Bíblia toda de cor, posso chegar aqui e pregar e vocês toda hora estar gritando glória a Deus, aleluia, porque eu estou pregando. Mas se eu não tiver os frutos do Espírito Santo, eu posso ter o que for, menos o Espírito Santo. Não está na minha vida. Eu sei que a palavra é dura, mas a palavra é para confrontar. A palavra não é para massagear a ego de ninguém. Ou é ou não é. O Evangelho não é para se enquadrar em minha vida. É eu que tenho que se enquadrar no Evangelho. Aleluia. Se eu quiser ser salvo, se eu não quiser ser salvo, eu vivo de qualquer forma e acabou, tudo certo. Glória a Deus. Então o Espírito age primeiro no ensino, na palavra, na obediência e no fruto. É Deus. Como é que eu tenho o Espírito Santo? Não sou obediente aos meus pais, não sou obediente ao meu pastor no que ele me ensina para que eu venha ser salvo, não sou obediente à minha mãe, não vivo na palavra. Como é que eu tenho o Espírito Santo? O Espírito Santo não age na minha vida para mim viver dentro da palavra, viver na palavra dele. Como é que o Espírito Santo habita em mim? E os frutos do Espírito Santo? Como é que tem uma árvore em mim e os frutos dela não brotam? Passa tâmaras, que é 100 anos depois para começar a ter fruto? Não. Glória a Deus. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Eu estou buscando o Espírito Santo na igreja, venho para a igreja para procurar. Eu aceitei a Cristo para mim receber o Espírito Santo. Eu estou buscando ou só estou procurando experiência, conhecimento da palavra? Porque é em conjunto. É Deus. Eu não tenho que procurar só experiência, achar, ver. Eu tenho que buscar o Espírito Santo também. É Deus. Aleluia. Tenho que ter. Minha vida está alinhada com a palavra? É uma pergunta. Se perguntem. Eu estou alinhado com a palavra? Aleluia, Jesus. Eu sou cristão, estou vindo para a igreja, mas eu estou alinhado para que o Espírito Santo habite em mim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É uma pergunta, não precisa me responder, pergunte a si mesmo. Há fruto visível do Espírito em mim? Tem fruto do Espírito em mim? Por onde eu passo, eu que digo que estou cheio do Espírito Santo, que fui batizado pelo Espírito Santo, por onde eu passo, eu demonstro esse fruto em mim? As pessoas olham para mim e falam: aquele homem é cristão, é um homem de Deus. Eu vou chamar aquele homem para orar em minha cabeça. Eu estou aqui mal, eu vou chamar aquele homem para orar. Será que eu estou alinhado com a palavra a ponto de os frutos sair distribuído? Quando você passa ali no tempo de manga, principalmente, que é o pé que é carregado, quando você passa de longe, você vê várias mangas pelo chão, você sabe que ela tem fruto. E aí é uma pergunta que eu faço a cada um de nós, principalmente a mim. Quando os outros passam por mim, vê os frutos ou vê só folha? Glória a Deus. Efésios. Vamos para Aleluia. 5, versículo 18. Quem tem Bíblia, abra suas Bíblias, em nome de Jesus. 5, versículo 18. Glória a Deus. Depois em Gálatas,
Eu vou ler do 17, porque eu gosto de ler o contexto antes, para que a gente venha entender. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Vou ler o 19 também, falando entre vós com salmo e hinos e cânticos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Para que a gente venha hoje agradar o coração de Deus, principalmente quando nós viemos cultuar. Que nós venha hoje fazer tudo para a glória dele. Que a gente venha realmente buscar a ele, para que a gente um dia venha ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nós hoje falamos, a igreja está cheia praticamente, graças a Deus. Mas nós falamos, hoje tem oração para a busca do Espírito Santo. Se chegar a 5, é muito. Porque muitos de nós queremos experiência, mas não queremos buscar a experiência. Às vezes em um trabalho fala, preciso de alguém para trabalhar em tal função com experiência, e não acha ninguém. Por que não acha ninguém? Porque ninguém quer buscar experiência, ninguém quer fazer por onde. O enchimento do Espírito é uma vida diária e não um momento isolado. O enchimento do Espírito é todos os dias, todas as horas, buscando, clamando, chamando pelo Senhor. Aleluia. Enche o Senhor, deixando de pecar. O Espírito Santo não é barulho, é presença. Oh, aleluia. Não é desordem, é direção. Não é emoção passageira, é transformação. Glória contínua. a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vim hoje trazer esse texto porque quando fala do Espírito Santo, fala da salvação, não força de manifestação, fala de promessa, não de emoção, serve tanto para ensino como para edificação do Espírito também. Porque muitas das vezes a gente só aprende, mas não pratica. E como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Qual é a finalidade do Espírito Santo? Atos, eu vou ler para Atos de novo. Atos 1, glória a Deus. Cadê Atos 1, meu Deus? Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Eu vou ler logo do 7 logo. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8 é a chave. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo habitou em mim, quando o Espírito Santo passa a agir na minha vida, eu tenho que ser testemunha disso. Eu tenho que passar a levar a palavra dele, o evangelho dele, tanto aqui na igreja, como em minha casa, como nas ruas, como diz aqui, testemunha em Jerusalém, na igreja, como em toda a Judéia, na rua, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que mostrar esse fruto fazendo o quê? Levando ele para todos, na rua, na escola, por onde eu passo. Tenho que ser testemunha. Eu tenho que provar, mostrar a Deus que eu tenho ele para fazer algo na vida dos outros e não só para mim. Eu tenho que falar com Deus, Senhor, se eu realmente tenho o teu Espírito Santo, eu tenho que fazer conforme o que o teu Espírito Santo manda. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não entra na nossa vida para a gente ficar parado.
e sim para se movimentar, e sim para a gente agir, e sim para a gente fazer como os apóstolos faziam, quando foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos mais para frente um pouquinho, o apóstolo Pedro chega em um lugar, se eu não me engano, em um templo chamado Porta das Ovelhas, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam. E ele chega e na porta do templo tem um deficiente, um coxo. E aí o apóstolo Pedro está passando e o homem pede uma esmola e ele fala: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pegou na mão, levanta e anda. Glória em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, nós começamos a ver. Quando o Espírito Santo passou a habitar nos apóstolos, em Atos 2, que ele chegou e encheu, o Espírito Santo ele encheu o povo, e daí por diante, nós começamos a ver milagre na vida das pessoas, através de quem foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, como é que eu sou cheio do Espírito Santo, e pessoas não são salvas através da minha vida? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu falo em línguas, eu digo profecia aqui dentro da igreja, mas quando eu chego na rua, eu não tenho coragem de pregar o Evangelho. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho um irmão enfermo e eu não consigo colocar a mão na cabeça dele, ele é curado. Eu sou cheio do Espírito Santo e tem pessoas enfermas ou até dormindo na rua com fome, e eu não me compadeço com ela de chegar ali e oferecer um pão. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? As pessoas estão padecendo nas drogas, morando na rua, e eu não tenho coragem de pegar um cobertor na minha casa e oferecer. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? As pessoas estão morrendo sem a salvação nos hospitais, sem conhecer a palavra, e eu sou cheio do Espírito Santo e não tenho coragem de chegar naquele hospital e pregar o Evangelho do Senhor, para que aquela pessoa venha conhecer. Eu sou cheio do Espírito Santo e não tenho coragem de chegar na delegacia onde nesse exato momento tem vários presos em algumas celas. Eu não digo nem presídio, porque no presídio tem alguns critérios para deixar alguém entrar. Mas na cadeia, onde tem a cadeia aqui da cidade ou da cidade vizinha, nesse momento tem vários presos. Como é que eu digo? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho coragem de visitar. E naquele grande dia o Senhor vai falar: eu tive preso, não me visitaste. Eu tive fome, não me deram de comer. Eu tive nu, não me vestiram. Eu estive doente, não me visitaste. Ele está falando disso. Você que diz ser cheio do Espírito Santo tem que ir para o presídio, tem que ir na cadeia, visitar o preso e pregar o Evangelho dele. Você que diz ser cheio do Espírito Santo tem que ir nos hospitais onde estão os enfermos, visitar. Você que diz ser cheio do Espírito Santo, que passa na rua todos os dias e vê pessoas sentadas pedindo uma esmola, muitas das vezes está até realmente mentindo, dizendo que está com fome. Mas como é que você tem o Espírito Santo e não se compadece de dar ou de comer? Não sente no coração o desejo? E pelo contrário, muitas das vezes nós cristãos que dizemos ser cheios do Espírito Santo, quando vemos um esmoleiro na rua, um mendigo, nós atravessamos a rua para que ele não venha nos pedir. Nós podemos ter tudo, menos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo age com fruto, amor, benignidade, temperança, mansidão. O Espírito Santo, ele age de dentro para fora. Quando Deus entra na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, devemos viver de uma forma diferente. Aleluia, Jesus. Nós devemos aprender a perdoar. Oh, louvado seja Não teu nome. precisa conviver, mas perdoar é necessário. Oh, aleluia, Jesus. Como é que eu tenho o Espírito Santo? Quem é ele? João 14:16. Glória a Deus. Aleluia. João, quem é o Espírito Santo? Vamos para João, que João vai dizer quem é o Espírito Santo. João, Aleluia. glória a Deus, 14, versículo 16 e
17. João Aleluia. 14, 16 e 17. Vamos ler. Glória a Deus. E diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. 16 e 17. Me perdoe, eu li o 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Não vos deixarei órfãos voltarem para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos constrange. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, ele pode não ter enchido ainda, porque quando nós aceitamos a Cristo, estamos só começando a buscar. Mas ele passa a nos consolar. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele começa a guiar, ele começa a consolar, a nos constranger do pecado. Glória a Deus. É isso que o Espírito Santo faz. O Senhor Jesus, ele foi, mas ele enviou outro, o Consolador, o Espírito Santo, para estar nos ajudando nesta peleja. Glória a Deus. Nesta caminhada com Cristo. No mundo nós vamos ter perseguições, aflições, nós vamos passar problemas, nós vamos passar tudo. Só que nessa vida, eu quero que cada um de meus irmãos preste um pouco atenção nisso, que nessa vida, o mundo lá fora luta, que nem nós, mas eles lutam sozinhos. E nós lutamos com Cristo ao nosso lado, oh, aleluia. Com o Espírito Santo ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos só. O Senhor enviou, foi, mas enviou para nós o Espírito Santo. Oh, aleluia. Para estar com cada um de nós, para estar junto. Lucas 11, versículo 13. Glória a Deus. 11, versículo 13. Vamos ler Lucas 11, versículo 13. Pois, se vós sendo maus sabeis dar, 11, versículo 13, isso mesmo. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ou seja, aleluia, Jesus. Quanto mais a gente pedir ao Senhor, buscar ao Senhor, nós vamos ter a oportunidade de receber o Espírito Santo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que jejuar, acordar realmente às madrugadas para orar, para buscar. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Não, tem que pedir com fé, com fogo, com clamor, com lágrimas. Quem realmente quer receber o Espírito Santo, tem que buscar de verdade. Nós não estamos vivendo em uma vida de brincadeira. Nós temos temos que buscar o Espírito Santo a todo dia, a todo instante. Se queremos ser salvos, nós temos que buscar, porque sozinho nós não conseguimos lutar contra o pecado. Sozinho nós não podemos combater uma batalha espiritual sozinhos. Não. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, não mérito. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, Atos 2,38, nos ensina sobre doutrina, ensino. Glória a Deus. Hoje não vamos falar só de emoção. Como eu falei hoje, eu não vim aqui para falar de emoção, de barulho. Eu vim para a gente aqui hoje entender quem realmente é o Espírito Santo de Deus. Terça-feira, quando eu estava com a ajuda. Glória a Deus. Que a gente venha sair daqui hoje entendendo
o que realmente nós queremos da nossa vida. Eu vim trazer essa palavra hoje, Segura. não porque eu queria trazer uma palavra. Eu tenho uma semana para mim escolher uma palavra, estudar uma palavra. Mas muitas das vezes o Senhor vem me dar uma palavra perto do culto, 2, 3, 4 dias antes. E muitas das vezes eu procurando outro texto para trazer uma palavra, para que meus irmãos venham sair edificados. Mas muitas vezes é da minha forma, e não é do meu jeito que Deus quer, é do jeito dele. O Senhor quer que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, mas que a gente venha ser cheio de entendimento. Qual é o propósito do Espírito Santo na minha vida? Qual é o propósito? Me constranger do pecado, Oh, aleluia. me guiar pelo caminho certo, Glória a Te Deus. levar me à guiar salvação. pelo caminho que agrada a Deus. E não eu ser cheio do Espírito Santo